Sauda, amada igreja, aí, com a paz do Senhor Jesus. Quero saudar os meus irmãos aí também, do país da Alemanha. Irmãos, vou estar aqui pregando a palavra de Deus, aqui no livro de Romanos, capítulo 1, versículo 16, onde a palavra de Deus nos diz assim: o poder do Evangelho, visto que não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Irmãos, a palavra de Deus diz aqui no livro de Romanos que Paulo, meus irmãos, ele sempre cria, ele sempre andava nas suas evangelizações e ele nunca saía dessa mira que é o Evangelho de Cristo Jesus. Ele queria, meus irmãos, passar para o seu próximo, passar para outras nações, passar até para os governantes da época, que o único Evangelho que salva, o único Evangelho que cura e liberta é o Evangelho de Cristo. Nas igrejas, meus irmãos, de Roma, nas igrejas de Efésios, na dos Filipenses, meus irmãos, dos Coríntios, dos Tessalonicenses, dos Timóteos, nas igrejas, meus irmãos, dos Gálatas, nas igrejas dos Átulos, ele não poderia, meus irmãos, tinha época que ele não poderia ter uma relação direta com a igreja. A sua presença ali não era constante, mas ele nunca deixava de acreditar. Oh, glória a Deus, que o único evangelho, meus irmãos, que salva é o evangelho de Cristo. Nas suas, meus irmãos, evangelizações, ele escrevia cartas para as igrejas, ele escrevia orientando as igrejas, meus irmãos, a não sair do verdadeiro evangelho. Por quê? Porque na época, meus irmãos, como está hoje acontecendo também, entrariam, meus irmãos, falsos doutores, falsos profetas, falsos, meus irmãos, mestres, que atrapalharia o poder, o trabalhar do Espírito Santo de Deus na vida das pessoas. Na proibição, meus irmãos, das coisas, meus irmãos, a qual Deus agrada. Primeira coisa que esses falsos profetas, meus irmãos, eles queriam tirar o povo de Deus do foco. Eles queriam, meus irmãos, entrar com as doutrinas enganadoras e espíritos enganadores para prejudicar o próprio povo, e o povo não aguentava. Eles logo retrocediam ou logo saíam dos caminhos do Senhor. E a palavra de Deus diz no livro de Timóteo, meus irmãos, que chegaria um tempo, muitos se apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Na igreja de Roma, meus irmãos, na evangelização de Roma, Paulo se deparava com tanta dificuldade, tantas barreiras. Já saía com a barreira espiritual, qual o diabo, meus irmãos, colocava tanto impedimento, tanta seta, meus irmãos, para ele não poder prosseguir fazendo aquilo que Deus tinha colocado no seu coração, que Deus tinha mudado a vida dele. E depois, meus irmãos, em Roma tinha aqueles imperadores, os imperadores de Roma, César. Esse imperador, meus irmãos, ele queria, porque queria atrapalhar de qualquer forma o trabalhar do poder do Espírito Santo de Deus ali na sociedade da época. Ele ameaçava, ele perseguia o povo de Deus, ele escorraçava, porque não concordava, meus irmãos, ou não queria. Mas todos nós sabemos, a palavra de Deus diz que o diabo veio para quê? Para matar, veio para roubar e veio para destruir. Mas Cristo veio dar vida e vida com abundância. Constantemente, meus irmãos, o diabo tenta nos tragar.
Constantemente o diabo tenta nos desanimar. Mas eu quero aqui encorajar os meus irmãos aí da Alemanha, os evangelistas, todas as nações da América do Norte, América do Sul, América Central, da Oceania, da África, dos Países Baixos, os países árabes, meus irmãos. Eu quero aqui encorajar os meus irmãos que mesmo em distância, nós oramos, nós pregando a palavra de Deus, uma boa intenção igual a essa, meus irmãos, o Espírito Santo de Deus vai jogar todas as barreiras por terra e o nome de Deus vai ser glorificado. Meus irmãos, o nome de Deus vai ser aí, meus irmãos, levado num país da Alemanha, e essa barreira, meus irmãos, que essas pessoas estão se deparando, não aceitar, não conhecer, muitos dizem que até nem conhece quem é Jesus Cristo, vai cair por terra, porque a palavra de Deus diz, meus irmãos, que a unção desfaz todo jugo. E eu quero aqui, meus irmãos, através dessa palavra, encorajar a todos, assim como Paulo. Nós temos que copiar Cristo. Nós temos que ser igual a Cristo. Mas, meus irmãos, nós somos sujeitos a falhas. Nós somos sujeitos a erros. Nós somos sujeitos à precipitação, porque nós somos carnais. Mas eu quero dizer para você, de onde você estiver, seja em rede social, seja por telefone, meus irmãos, ou seja na presença, meus irmãos, aí no país da Alemanha, quero dizer para vocês, não deixe de pregar a palavra de Deus, não deixe de levar o poder, meus irmãos, que salva, que nós somos muito falhos, e Cristo, meus irmãos, Deus nos perdoa. Então, eu deixo aqui, meus irmãos, a palavra de Deus, meus irmãos, no livro de Romanos, capítulo 1, versículo 16. As nossas palavras, meus irmãos, o nosso entendimento, os nossos estudos, meus irmãos, são incompletos para nós descrevermos, meus irmãos, o poder do Espírito Santo de Deus. E eu creio, assim como nós cremos, meus irmãos, e as nações creem, que o Espírito Santo de Deus vai adentrar da maneira dele, dando lugar ou não, da maneira dele, Deus vai colocar a mão aí no país da Alemanha. Quero saudar a todos aí, da cidade de Dresden, Berlim, Nuremberg e de todos que estão aí, meus irmãos, nesse país. Essa barreira vai cair em nome de Jesus. Fiquem todos com Deus. Quem está pregando a palavra de Deus é o nosso irmão Valtair, aqui do Brasil. O país é Brasil. O estado é Goiás. O município é Aparecida de Goiânia. E o bairro é Colina Azul. Fiquem todos com Deus aí.